todos, sejam muito bem-vindos ao EMIP Educa, o seu podcast de conteúdo na área da saúde para estudantes, profissionais e gestores de todas as áreas da saúde. Aqui você vai encontrar um conteúdo de ponta, um conteúdo com fundamentação teórica para fazer a diferença na sua formação profissional. E o nosso episódio de hoje, eu tenho a honra de dividir como convidada a minha amiga Lígia Câmara. A Lígia é enfermeira de formação, ela é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e é a nossa diretora de pesquisa do IMIP. Muito bem-vinda, Lígia. Olá, Lívia, tudo bom? É um grande prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês para a gente bater aqui um papo sobre cuidados paliativos, né? É um grande prazer. Pois é, e sobre esse tema, então, cuidado paliativo, né, um tema muito interessante, que ainda gera muitas dúvidas e muitas provocações, é um tema que ainda não faz muito parte, né, de forma fluida dos nossos conteúdos na área da saúde. Nós temos o prazer, então, de receber a nossa convidada. Então, muito bem-vinda, Mirela Rebelo. A Mirela é médica, geriatra, ela é responsável pelo Serviço de Cuidados Paliativos do IMIP. Ela é doutoranda em bioética e em saúde integral pelo IMIP e é ela que vai conversar com a gente hoje. Bem-vinda, Mirela. Oi, Lívia. Oi, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder falar de cuidado paliativo e esclarecer esse tópico. Pois é, então a gente queria começar que você fizesse assim, um pequeno resumo de como foi a sua trajetória, a tua escolha profissional. Como é que você chegou nessa área tão nova e tão diferente do que usualmente muitas vezes as pessoas escolhem? Eu, na verdade, estava em São Paulo fazendo geriatria, né, clínica médica e geriatria. E aí tinha sempre muita dúvida ainda, principalmente na época da clínica ainda, do que fazer no paciente com doença avançada, a orientação era muito pobre. E aí eu fui para um congresso, eu fazia residência no interior de São Paulo, fui para o Congresso São Paulo Capital, e quando eu peguei lá toda a agenda, né, a programação do congresso, tinha uma mesa, o que você deve fazer quando um paciente está morrendo. E era a doutora Gorete Maciel, lá do servidor de São Paulo, que estava dando essa aula. E aí eu corri para a aula e falei, não, isso aqui eu preciso entender mais sobre isso. Aí foi em 2004, né, e desde então eu estudo cuidado paliativo e fui me aprofundando. Então, depois desse congresso eu ainda era residente de clínica. Na residência de geriatria a gente tinha muita vivência de cuidado paliativo. Alguns preceptores eram ligados ao serviço de cuidado paliativo da clínica médica, apesar da residência de ser de geri. E a gente aprofundou essa discussão. Depois teve o primeira pós-graduação em cuidados paliativos, que foi no Brasil, a primeira turma no Brasil foi em 2009, e eu participei dessa turma lá no Instituto Paliar, em São Paulo, e foi mais ou menos no ano que eu já estava voltando aqui para Recife. E aí foi quando a gente foi trabalhar no IMIP para implantar o cuidado paliativo. E de lá para cá a gente tem feito o que pode, né, para disseminar esse conhecimento e levar cada vez mais, estudar sobre ele, né, pesquisar. Tem um mestrado também lá na instituição, então é isso. Foi assim que eu me apaixonei por cuidado paliativo. Foi sentindo a dor, que eu acho que é a dor que muitas pessoas têm, que talvez estão aqui nos ouvindo, e buscando conhecimento e vendo o que fazer realmente com esses pacientes com doença avançada, porque muitas vezes não é dito pra gente, ensinado, né? Então foi uma busca minha e eu tomei como missão ensinar isso. Muito bom. Mirela, e assim, uma coisa que gera curiosidade, né, Lígia, é que toda coisa nova, toda área muito nova tem muitas barreiras, né? Eu não sei se você pode falar, assim, pra gente, o que é que você teve durante a formação e para implementar, para divulgar, para formar pessoas nessa área. Quais foram as barreiras que você consegue, assim, elencar pra gente de uma forma leve, suave? O que a gente tem, assim, vamos pensar em barreiras, primeiro para implementar um serviço de cuidado paliativo ou até para ensinar. A gente tem uma barreira importante que é até a definição do que é cuidado paliativo, né? A gente vê começando muito... por aí, vamos começar bem do comecinho, o que é cuidado paliativo. E aí esse problema, né, essa falta de consenso do que é cuidado paliativo nasce na própria história do cuidado paliativo. Sim. Que ele começou quando a OMS recomendou, né, tem um movimento histórico antes, mas quando a OMS recomendou pela primeira vez, ela recomenda para quem tem doença terminal, que não pode mais fazer um tratamento curativo e direciona isso para o câncer, ali em 96, um pouquinho antes do ano 2000. E aí, quem ouviu falar de cuidado paliativo nessa época,
cristalizou que era para pacientes em doença terminal. E esse conceito vem evoluindo, porque à medida que vai sendo ofertado, vai vendo que os pacientes se beneficiam quanto mais precoce a gente começar, né? Tem um estudo bem emblemático de 2010, onde o cuidado paliativo começava precoce e as pessoas viviam mais, quem teve a oportunidade de ter o cuidado paliativo precoce, 3 meses a mais de sobrevida no paciente com câncer de pulmão metastático é muita coisa. Você tem remédio que você briga para aumentar em média 1 mês de sobrevida. Então, assim, então, pensando na primeira barreira, talvez o conceito, e aí compreender a evolução do conceito seria uma forma da gente entender o que é cuidado paliativo hoje. Outra coisa que a gente tem aí já mais para a implantação de um cuidado paliativo é o acesso às medicações. A gente sabe que a gente vai abordar o alívio dos sintomas, o principal deles e a grande bandeira é a dor, e a gente precisa ter acesso a medicações que tratem dor forte. E aí, às vezes, os serviços, e aí a gente coloca como uma barreira no mundo inteiro, né? O desafio do uso do opioide, que a gente precisa ter mão, a entender, não é uma coisa que você tem acesso a usar opioide se você não estiver diante de pacientes que tenham doenças muito graves. E o próprio manejo também, né? Perfeito. Da droga e tudo. Como fazer, titular a dose direitinho. E o acesso mesmo, porque ele a medicação, você não é um receituário comum, você prescrever opioide é o receituário amarelo. Então, ou você tem esse receituário, enquanto médico você tem direito a buscar na Secretaria de Saúde, ou na instituição que você tem que ter disponível para você prescrever para o paciente comprar. E na instituição precisa ter. Então, acho que essas seriam as 2 barreiras, o que é cuidado paliativo e o acesso às drogas para poder fazer, entende? E aí, acho que para ensinar a gente já avançou muito. Hoje a gente tem no curso de medicina, na DCN, que a gente deve ensinar cuidado paliativo. Isso foi uma publicação de novembro do ano passado. Então, agora é o como fazer, né? Sim. Aqui a FPS é pioneira nisso. A gente tem casos na tutoria para o curso de medicina e os estudantes passam no 6º ano com a gente. Então, desde a primeira turma, eles saem com alguma formação em cuidado paliativo, mas isso não é verdade no Brasil. Menos de 30 faculdades tem alguma coisa de cuidado paliativo e a maioria é como optativo, tá? Então, eu vejo também a questão da escolha desse caminho profissional, né? O profissional da área da saúde, ele é habituado a lidar com a cura, né? E esse processo de morte, muitas vezes a gente acaba evitando, né? Você identifica um perfil desse profissional que segue essa linha de cuidado? O que ele tem de diferente de outros profissionais que acabam optando por outra área? Eu acho que a gente, quando entra no curso de medicina, entra muito iludido de que vai curar muita coisa, né? Sim. E a grande verdade é que essa capa de super-herói, ela se desmancha, a não ser que você cria a ilusão realmente que você vai curar. A gente não cura muita coisa. E com todo o potencial que se teve dos últimos anos, com toda a tecnologia, a gente cronificou muita coisa. Sim. Mas as pessoas continuam vivendo com essas doenças, né, graves, potencialmente fatais, e às vezes de forma 10 anos com câncer, 15 anos com câncer, em cuidados paliativos, né? E aí o que a gente vai ter o perfil do profissional que acaba indo mais para o cuidado paliativo é ter essa aceitação de que a morte é um processo natural e que, assim, importa estar vivo, mas vivendo bem, com qualidade. Então, a gente vê o pessoal da geriatria, quase todo, assim, geriatra, tem buscado formação em cuidado paliativo. Mesmo que dentro da geriatria você já tenha algum conhecimento, aqui em Recife é muito forte, né? Aqui em Pernambuco, o geriatra fazer cuidado paliativo. O próprio oncologista, talvez, eu digo o geriatra porque a gente acaba tendo muito Parkinson, doença neurológica, que não tem tanta medicação, né? Os últimos 10 anos praticamente não tem medicação nova para essas doenças. E impacta muito, e a pessoa vai morrer sem autonomia. Quando você vai para os oncologistas, alguns fazem cuidado paliativo e fazem muito bem, mas a indústria da oncologia é muito forte. Sim. E muita droga nova prometendo muita coisa. Então, assim, às vezes eles aceitar que ir para o caminho do cuidado paliativo é menor, entende? Mas mesmo assim a gente já avançou bastante porque os estudos mostram, assim, tem estudos emblemáticos mostrando que o benefício é grande para o paciente, esse foco na qualidade de vida, eles vivem melhor e morrem melhor. Porque imagina a pessoa nos seus momentos finais ter que morrer dentro da UTI, entubado, né, fazendo droga vasoativa, sendo que não tem uma perspectiva de melhora. Isso tudo é ótimo, você tem uma perspectiva de melhora para retomar a sua vida. Se você não tem, que você possa ficar com as pessoas que você ama ao seu lado, né? Eu acho que... Pois é, eu também acho super relevante e eu queria levantar uma outra coisa também, Mirella. Você falou várias vezes, né, Lígia, aqui em qualidade de vida. E
eu percebo que ainda falta também um pouco de esclarecimento no quanto que funcional pode ser o paciente, né? Vamos falar um pouquinho de funcionalidade? Vamos. O que é que você acha em relação ao cuidado paliativo e essa coisa dessa dificuldade de definição também de que é o cuidado de fim de vida? Isso. Né? Então, quando um indivíduo, e a gente precisa tirar também essa ligação do cuidado paliativo exclusivo para o câncer, né? A gente pode ter cuidado paliativo em pacientes cardiopatas, em pacientes pneumopatas, em pacientes pós-acidente vascular encefálico, em diversas condições. Perfeito. Que muitas vezes isso não é abordado. Mas, nesse momento, quais são as barreiras para as pessoas entenderem, para a gente implantar realmente uma melhor qualidade de vida, mas, sobretudo, uma melhor funcionalidade nesses pacientes? Isso. O que a gente tem, né? A funcionalidade é um grande guia para a gente. Tanto para a gente estimar a sobrevida, né? Pensar em prognóstico de longo prazo, como olhar o que pode ser feito de suporte de tratamento mesmo, assim. Então, vamos pensar em tratamento modificador. A gente fala muito assim hoje, né? A gente tem um tratamento doença específico, então, para modificar a doença, e tem um cuidado paliativo, que começa pequenininho no início da doença e que vai aumentando à medida que a gente tem menos tratamento específico para a doença, né? Para controlar a evolução dessa doença. E aí a pessoa pode estar com a doença super grave, metastática, mas ainda está super funcional, feita a gente aqui trabalhando e tudo mais. À medida que a doença vai progredindo e consumindo, a gente vai perdendo funcionalidade. Aí não consegue mais trabalhar, mas consegue cuidar de si e consegue ainda gerir sua casa, fazer um hobby. Autonomia, né? Com autonomia, perfeito. E de forma independente, transita ali no seu ambiente. Mas à medida que a doença progride mais, a pessoa tende a ficar acamada, ou para se movimentar de uma cama para uma cadeira precisa de ajuda, para se alimentar precisa de ajuda. Então a gente está falando de uma pessoa que está perdendo funcionalidade. Dentro desse processo é importante que se prepare a pessoa para essas etapas, né? Então, o que é esperado dentro disso? Quais são as adaptações? O que é que ela deseja para a vida dela? Sim. O que é importante? Então, às vezes a gente fica, não, tem mais esse tratamento para fazer. Eu lembro que uma discussão com um residente de oncologia, e aí era uma senhora com a funcionalidade já um pouco comprometida, que era do interior. E aí a residente propondo lá o tratamento, aí eu fiz, me tira só uma dúvida, como é que é esse esquema? Quantas vezes por semana ela vai ter que vir para o hospital? Por quanto tempo? Ela fez, a senhora vai dizer que não é para fazer, né? Porque com o cuidado para acho que eu vou dizer, não, eu só quero saber o que é que a gente vai consumir de vida dela pelo tratamento e o que é que a gente vai oferecer. E a gente precisa perguntar, ela se interessa. Porque ela vai sair não sei quantas vezes de lá para vir para cá, fica longe do cantinho dela e quando ela retorna, é enjoada, é passando mal, aí você vai dizer, eu ofertei um remédio que ela viveu mais 3 meses, mas com que qualidade? E com que decisão? E aí a gente precisa perguntar às pessoas se importam, né? Hoje a gente tem definição o que é um tratamento fútil e o que é um potencialmente fútil. Aí nesse potencial você tem que discutir com a pessoa o que ela quer para aquele momento de vida dela, né? Tanto que vira manchete quando a pessoa diz, não, eu não quero esse tratamento e fui viajar. É verdade. Né? Porque é a pessoa que diz o que ela quer, entendeu? O que é qualidade. E a funcionalidade vai estar por trás de tudo isso. O que é que você vai conseguir fazer? Tem coisas que você até gostaria e que não suporta, mas, por outro lado, com uma rede de apoio bem estruturada, às vezes tem paciente da gente que foi para cinema, que casa, né? Então, assim, o que é que importa para essa pessoa nesse momento? Então, eu pego a funcionalidade que ela tem e com toda uma equipe de suporte, a gente faz coisas incríveis. Essa semana tinha um colega do Rio mostrando de um paciente que pulou de paraquedas. 1 mês e pouco depois ela faleceu. E que a mãe super insegura, ela vai pular de paraquedas, meu Deus, ela pode morrer. Aí o pessoal, sim, então, nesse processo como um todo... Muito interessante, né? E a família também interfere nessa decisão, né? Eu acho que acaba pro paciente, né? A escolha também de continuar ou não, né? O tratamento, o quanto que influencia. Qual a tua experiência, Mirella, nesse aspecto familiar, nessas escolhas que deveriam ser exclusivamente do paciente? A família tem um papel super importante, tanto para ajudar, como às vezes num ponto de atrapalhar, né? Pensando em ajudar, permitir que seja tratado, que venha tomar algum medicamento no hospital, ou então, às vezes o desejo do paciente é voltar para sua casa, viver essa terminalidade em casa. Então, quando você tem um serviço de assistência domiciliar, nem sempre a gente consegue levar o paciente em casa, mesmo tendo recurso pelo SUS para levar esse paciente em casa, porque ele não tem um cuidador, não tem alguém que organiza a vida dele em casa. Então, mas quando a gente tem, consegue coisas fantásticas. Já teve situação da paciente que estava internada com falta de ar, o desejo dela era comer feijoada e tomar caipirinha em Itamaracá, na praia. E a família topou levar, a gente explicou todos os riscos, tudo que podia acontecer. Ela foi, passou o dia lá e voltou
para o hospital para se internar. Então, permite fazer algumas coisas. E em termos de tratamentos sustentadores de vida, né? Em geral, a família que está bem acolhida e bem explicada do que está acontecendo e das perspectivas, porque às vezes pergunta, doutora, mas e se for para UTI? E se entubar? Aí, isso tudo, como eu disse anteriormente, se for para ficar bom, vale a pena. Aí, quando você vai colocando nesses termos, as pessoas vão compreendendo, né? Mas, por outro lado, tem situações que a forma como o familiar age acaba interferindo na qualidade do paciente, na qualidade de vida do paciente, porque cobra dele coisas que ele não consegue mais fazer, e leva a culpa, né? Então assim, você não está bom porque você não está comendo, sendo que o paciente não está comendo porque ele está num caquexia extrema, anorético. Então a gente precisa chegar para essa família e dizer, olha, ele não está comendo porque ele não consegue mais comer, mas dá um picolé, dá um sorvete, oferece do que ele gosta, cozinha aquela coisinha que ele gosta, e aí você acolhe essa família, porque a gente passou a vida ouvindo, se não comer vai adoecer, né? Sabe, quase não fica de pé. Acho que tudo isso me veio aqui, vocês conversando, debatendo sobre esse aspecto, que o que a gente precisa chamar atenção e saber fazer é se comunicar, né? Eu queria falar de comunicação agora. E é uma coisa talvez muito delicada, mas quando existe uma piora de alguma doença e essa doença, né, seja ela qual for, ela começa a ameaçar a vida, e um paciente chega, Mirela, para vocês e pergunta quanto tempo de vida eu tenho, né? De forma clara, assim. Como é que vocês se posicionam? Porque essa coisa do final, dos desejos, das vontades, ela vai muito no final, digamos assim, no final do processo, né? De paliação até. Mas, assim, ao diagnosticar, né, um tratamento, né, uma doença que esteja fora de possibilidade de cura, e a pergunta é muito direta do paciente ou da família, quanto tempo de vida eu tenho? Existem estratégias, existe algum tipo de começo que possa ajudar os profissionais jovens que querem entrar nessa área e querem aprender? A dica de ouro é sempre tentar entender por que o paciente está lhe perguntando aquilo, né? Antes de a gente se sentir ansioso para já responder, se ele pergunta, sei lá, ele tem uma doença que a estimativa de sobrevida é de 6 meses, então ele me pergunta quanto tempo de vida eu tenho, e eu responder bem tecnicamente, em média, 80% das pessoas com esse seu tumor sobrevivem em 6 meses, né? Assim, em média, 80% sobrevive, ninguém sabe se é seu João que está ali dentro ou não daquela história, né? Uhum. E no tempo antigo o povo dizia isso, e aí o paciente passa a vir com o bolinho da data do aniversário, né? Se ele só ia viver mais 6 meses, ele marca o dia da morte dele e passa a ver em função daquilo. E, na verdade, o doente, quando ele pergunta para a gente da sobrevida, ele está querendo organizar a vida dele. Ele tem coisas para fazer, todos nós temos aqui. Se hoje a gente descobrir uma doença grave e a gente tem uma programação de uma viagem daqui a 5 anos, a gente pode antecipar a viagem, pode mudar o destino, não é verdade? Então, quando o doente pergunta para a gente quanto tempo de vida eu tenho, a nossa primeira resposta é outra pergunta. Por que o senhor está me perguntando isso? E normalmente ele fala, porque eu queria estar no casamento da minha filha. Aí quando é o casamento da sua filha? Aí daqui a 1 ano. E aí você vai estimar dentro da doença se realmente há uma perspectiva da pessoa estar ali daqui a 1 ano. Não, eu acho que o senhor está assim, vai estar fazendo tratamento. Às vezes vai dizer assim, vou estar com cabelo? Entendeu? Importa estar com cabelo ou não estar com cabelo. E aí a gente vai se programando dentro daquilo. Vou conseguir entrar com a minha filha na igreja. Algumas perguntas mais práticas. Assim. Exatamente. Bem direcionado. E vamos supor que a perspectiva seja dele não estar no casamento daqui a 1 ano. E aí a gente vai conversar sobre, dá para antecipar esse casamento? Porque talvez lá você não vai aproveitar tanto, né? Porque pode estar mais emagrecido e tal. Quer antecipar. E às vezes tem situações que as pessoas antecipam o casamento para poder que o pai esteja, a mãe esteja, entendeu? Então, dentro disso, acho que a principal dica é essa. Pergunta porque o seu doente está perguntando aquilo, e aí você vai se estruturando de forma tranquila para responder. Queria saber também tua opinião sobre 2 coisas, assim. O manejo do paciente no cuidado paliativo. Hoje tem diferentes cenários, né, Mirela? Hoje o paciente pode ficar internado, numa situação mais aguda que ele tenha em nível hospitalar. Existe o tratamento domiciliar, existe hoje os hospitais de transição, que é uma coisa muito nova que está chegando aqui. Qual a tua opinião sobre isso? A gente tem poucos exemplos no Brasil, mas é um tipo de cenário que está começando a crescer, né? Um segmento interessante que parece que tem uma proposta muito bacana, assim, de reabilitação mais intensiva, de controle de sintomas mais intensivos.
Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O hospital de transição é excelente, né? E dentro da nossa lógica aqui, que a gente tinha um modelo bem hospitalocêntrico, focado na doença aguda, né? De reverter, o hospital e assistência domiciliar. A gente ficava num hiato aí. Então, assim, às vezes você mandava um paciente para casa, ainda reabilitando, mas você não consegue ter a equipe com a frequência, ou se consegue, é uma perturbação na casa da pessoa. Porque entra não sei quantos profissionais, não sei quantos... mudança de estilo de vida afeta a família inteira. Eu já tive a situação de uma criança em casa que a queixa do pai era: Mirella, eu não consigo botar minha filha no colo, porque entrando eu não consigo andar na minha casa sem camisa, porque sempre tem gente circulando dentro de casa, entendeu? Sim. Então, assim, o hospital de transição, eles fazem a programação, né? Então, assim, ele recebe um paciente pós-AVC, um AVC grave, vai precisar reabilitar, existe uma programação. Em 90 dias... Esse paciente deve ficar com a gente 90 dias e a programação é melhorar a deambulação, melhorar tirar a sonda, voltar a comer pela boca. Então, você faz isso de forma intensiva ali, sem tirar tanta rotina dessa família, porque o doente crônico, a família adoece junto, né? Então, você traz isso para dentro do hospital, sobre domínio da família, sobre domínio da equipe, né? O que vai ser feito, que horário e tudo mais. E aí, depois de 90 dias, você tem uma resposta. Era um paciente que tinha chance, né, de se recuperar. Recuperou? Recuperou quanto? Ainda vale a pena estender um pouco mais essa reabilitação intensiva? Não, a gente chegou num teto. Né? E aí, cada doença vai ter uma programação dentro disso. Um pós-AVC, um pós-infarto extenso também, você tem uma reabilitação ali para fazer uma readaptação. Como, por outro lado, também eu posso ter um paciente de cuidado paliativo que tem muito sintoma. Ou então feito aquele que eu disse, tinha tudo para ir para casa com assistência domiciliar, mas não tem esse cuidado identificado. Às vezes é outra idosa, é um idoso cuidando de outro idoso. Então, às vezes eu vou precisar que a terminalidade dele ocorra num internado. Não precisa ser uma enfermaria típica, né? Um quarto de hospital frio. Aí esses hospitais de transição tem toda uma estrutura, que às vezes o quarto parece um quarto de casa, sabe? Tem jardim, é valorizada a hora da ida ao jardim. Então, é nesse sentido, acho que foi fantástico, e a gente já tem mais, né? Você disse tem muito pouco, mas hoje acho que a gente já é uma tendência, né? Segmento, né? Isso, emergente, que tem uma tendência que os resultados são surpreendentes. Eu acho que a gente ainda vai falar muito disso no futuro. Perfeito. Porque tem surpreendido bastante. E cuidar de quem cuida. Né? Você falou aí que o cuidador muitas vezes é um outro idoso, com muitas dificuldades, que também adoece, né? E que isso gera, muitas vezes, um afundamento geral do paciente, porque ele nem tem quem cuide. É outro problema que a gente precisa levantar, né? Perfeito. A história do cuidador principal, né? Eu digo que, às vezes, os estudantes estranham quando eu digo, não, a gente vai internar porque o cuidador precisa descansar. Então, assim, às vezes o paciente não teria indicação de passar uma semana na enfermaria, mas ele passa porque aquele cuidador precisa se reestruturar, entende? Então, assim, o foco, olhar para ele junto com... Eu falo muito de ajuste de expectativas, né? Às vezes o paciente chega numa perspectiva de, vai ficar curado, ainda tem uma cirurgia. E aí você ajusta a expectativa do paciente, mas também dessa família, para se planejar dentro do possível. E aí às vezes você bota o olhar para dentro do possível, não consegue mais comer aquele pratão de comida que a pessoa queria que comesse. Mas ele consegue comer a coisinha gostosinha que a pessoa sabe fazer, né? Então, esse ajuste de expectativa você vai trazendo ele para dentro da realidade. E precisa assisti-lo, né? A escuta da psicologia, do serviço social, a gente enquanto médico. E a gente no cuidado paliativo se compromete a cuidar dessa família até no luto. Então, quando o paciente faleceu, a gente ainda está disponível para essa família para ajudar para que o luto não seja um luto patológico, né? Imagina a pessoa cuidando de uma pessoa com Alzheimer por 10 anos e a pessoa quando falece, você passou 10 anos da sua vida estruturado para aquilo ali, né? Para ter hora de dar remédio, para arrumar a casa, para não sei o quê. Faleceu, fica um hiato gigantesco, né? Um vazio. Vazio gigante, né? A pessoa perde a identidade também, né? Total. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, tem que estar preocupado com esses cuidadores, senão serão os próximos doentes, né? Entende? Eles adoecem junto, a gente precisa cuidar deles. E a gente também entra na seara, a gente profissional de saúde também é o cuidador na história, né? Então, assim, a gente, enquanto equipe, se apoiar, tá atenta à síndrome de burnout, né? Fadiga de compaixão, são algumas questões, assim, que a gente tem que estar atento para a gente não adoecer junto, sabe? Tem as estratégias do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, a equipe em si tá junta, unida aí nesse desafio de cuidar de uma pessoa com uma doença avançada. Mirella, quais são as suas dicas para um jovem médico recém-formado? Como que ele pode seguir e quais são as habilidades que ele deve desenvolver? Um médico recém-formado que não tenha nenhum conhecimento de cuidado paliativo, ele deve buscar
a formação, né? Estudar o tema, porque ele vai ter acesso a esses pacientes, né? A gente, na área da saúde, a gente acessa os pacientes com doenças graves, potencialmente fatais, ameaçadoras da vida, todos nós. A gente fala, né, a Organização Europeia fez uma pirâmide mostrando sobre a diferença sobre o especialista e o médico generalista, mas colocando que na base dessa pirâmide estão todos os profissionais de saúde que têm que ter noção de cuidado paliativo. Aí eu nem digo mais só o jovem médico, mas qualquer jovem profissional de saúde deve buscar aprender sobre cuidado paliativo. E aí, o que é cuidado paliativo, que situações estão indicadas, mas quando é que eu percebo a terminalidade do doente? Você tem que aprender a identificar isso, né? O prognosticar. A gente é muito bom em diagnosticar e tratar. Prognosticar, todo mundo tem dificuldade, entendeu? Mesmo que seja assim, não, vamos na sequência aqui de tratamentos, você vai tratando e não para refletir onde é que eu estou chegando, não cria meta, entende? Então, assim, isso dentro do cuidado paliativo, dentro do planejamento de cuidados, você cria as metas e vai fazendo intervenção. Então, é importante que o jovem médico busque isso. Por quê? Ele vai estar num plantão que vai chegar uma pessoa com doença avançada, ele precisa entender. Ele não tem que entubar. Todo mundo não precisa passar por uma reanimação cardiopulmonar para poder falecer. É diferente. Inclusive no ACLS, né, que a gente estuda a parte de reanimação, no início dele ele diz, isso aqui cabe para quem parou, para quem foi uma morte inesperada, né, a parada cardiorrespiratória, mas para quem faleceu isso aqui não cabe, e aí ele precisa ter muita segurança. E como é que uma habilidade de comunicação, eu vou comunicar essa família o óbito, né, eu vou dizer do que é que foi, será que todo mundo precisa ir para IML, Serviço de Verificação de Óbito, ou uma pessoa que chega para mim, caquética, num plantão, tem uma história de um tumor, e chega a dispensar, qual é a história natural disso aqui, né? Ou então chega, às vezes, gaspiando, nos momentos finais. O que é que eu preciso entubar para dar conforto a uma pessoa que chega dispneica no meu plantão, falecendo nas suas últimas horas? Ou eu aprendo a manejar algumas drogas, de forma que essa pessoa não morra dispneico? Entendeu? Eu queria aproveitar um pouquinho da pergunta da Lígia e perguntar qual é a tua opinião sobre a formação hoje no Brasil. O que é que tu acha, assim, se existe uma oferta interessante já de cursos de lato sensu, estrito sensu, assim, na área, não é, de cuidado paliativo? Você acha que isso é... Porque a gente sabe que no IMIP a gente tem a nossa residência em cuidado paliativo, a gente tem um estrito sensu em cuidado paliativo, mas como é que isso está desenhado no Brasil, assim, mais ou menos, assim, qual a tua impressão sobre isso? Porque ela perguntou, na formação, pode ser que tenha regiões que eles tenham deficiência de cursos voltados para cuidado paliativo. Na verdade, eu sei que isso cresceu muito, né, Mirela? Mas... Isso. Nosso mestrado, né, de 2011 e a residência de 2013. Sim. Aí, para lhe dizer que a nossa residência foi a primeira do Brasil, abriu a gente em Brasília ao mesmo tempo. São Paulo ainda não tinha. São Paulo veio depois da nossa. E o Brasil, como um todo, evoluiu. Tem vários serviços que têm residência em cuidado paliativo. Inclusive, aqui a gente já tem outros, aqui em Pernambuco. E cursos de pós-graduação também, mas a gente concentra muito mais essas formações hoje em São Paulo. Né? São Paulo, Eixo Sul, é mais forte em termos de formação de pós-graduação lato sensu. Residências a gente tem até mais distribuído, mas mais Minas, Rio, São Paulo e a gente aqui. Pensando em mestrado, aí a gente já tem menos, já não é o mesmo eixo, porque aqui acaba que a gente faz a parte de assistência, né, com a residência, e ao mesmo tempo o mestrado. Então, o residente do mestrado da gente tem uma vivência bem prática. Por outro lado, tem outras instituições que têm a pesquisa, mas não estão atreladas à assistência, entende? Sim. Algumas instituições mais tradicionais tipo a Fiocruz, sabe? Eles têm um mestrado em cuidados paliativos, mas aí não tem tanta essa vivência, o serviço, entende? Mas isso é uma preocupação, né? Porque isso impacta totalmente na formação, né? Eu penso que muitos estados talvez não tenham nem a oferta de cursos, né? De formação, vagas de residência, que a gente já sabe que é diminuta e com o passar do tempo isso vai ser ainda mais reduzido, né? Pelo número de profissionais que se formarão no futuro. E aí a ideia talvez é que se abram cursos, né, de formação, que a gente possa ter espaços de formação para as pessoas interessadas, porque isso vai impactar muito mais adiante, né, na escolha das pessoas, né. Às vezes a gente vê uma área muito restrita, mas porque a formação é restrita, e aí você acaba escolhendo uma outra área. Então, eu acho que isso tem que crescer muito ainda, né. Eu acho que é um campo em expansão, né, e cada vez mais necessário. Você não via oferta para médico paliativista.
para trabalhar. Recentemente, nos concursos dos hospitais federais, tinham vaga para médico paliativista, entendeu? E tinham poucas pessoas com formação. Um grande avanço. E eu queria também falar, Lígia, estou também no ponto, nas outras áreas, né, Lígia? A gente... O cuidado paliativo hoje também, né, precisa de outras áreas da saúde, e ele se faz de forma mais efetiva quando a gente falou tanto de funcionalidade aqui, então a gente precisa de todos esses outros profissionais. E isso também merece, né, e carece de curso, de formação. A gente tem muito pouco curso nessas áreas, então colocar o olhar mais sobre isso, né, ver o que a gente pode... E além da formação técnica, né, eu acho que para o profissional que trabalha com essa área especialmente, né, que esse é um assunto tão delicado, né, a gente espera que isso vá ocorrer, mas ninguém quer que ocorra, e o profissional da saúde foge disso, né, ele não quer que ocorra com ele, né, então é a questão do soft skill mesmo, o que é essa habilidade desse profissional, né, da comunicação, o que você acha que pode ser incentivado aí na formação, tanto acadêmica e depois pós, na experiência já, na vivência prática mesmo, como esse profissional pode se aprimorar, né, para estar cada vez mais perto sem esse desconforto, né, que eu acho que o grande problema do profissional da saúde é o desconforto nesse término de vida, né, que a gente acaba fugindo de fato. Porque a gente não é formado, né, Ligiane? Não é preparado. Então, essas outras habilidades e competências não são desenvolvidas nos nossos cursos, né? Que você acabou de comentar, comunicação, como dar mais notícias, né? Como a gente deve se portar diante de... você também acha que existe uma carência nesses cursos, nos nossos cursos de saúde de uma forma geral? Acho que existe. Acho que na hora que você trabalha essas soft skills, você melhora até como pessoa, sabe? Sim. E aí você vai mais tranquilo para os desafios. Então, assim, falta a gente a questão do autoconhecimento para estar nessas situações, né? Uma coisa assim que às vezes parece ser banal quando você vai falar com o pessoal de comunicação, mas a questão da comunicação verbal e não verbal. Uhum. O quanto que as coisas são ditas sem abrir a boca, né? O quanto que um olhar transmite e tudo mais. E a gente aprende pouco disso na graduação, entende? Muito pouco. E aí o paciente, o que está com dor é o que está gemendo com muito barulho, mas tem os caladinhos que tem, né? Como é que eu faço para reconhecer isso, né? Como é que eu intervenho? Ou então uma pessoa que está concordando com o que você está dizendo, ou então não, está completamente discordando, está fechado para o diálogo, né? Com o braço cruzado. Como é que eu percebo essas coisas? É importante. Às vezes o pessoal tem mania de estar sentado na mesa, plantão muito lotado, aí pode chamar o próximo, aí o próximo entra na sala, não é assim? Às vezes não tem nome, né? Aquela coisa que a gente fala da humanização, mas a pessoa não perceber e não ter sido treinada para saber que se ela se levantar e chamar para entrar, e ele já der um bom dia, já acessa a pessoa bem, quando ela for prescrever, a chance dele implementar a conduta é muito maior. É verdade. Entende? Uhum. Então, assim, a pessoa vai ganhando confiança em você, porque é uma pessoa falando para outra pessoa, ainda mais quando você vai falar de uma doença grave, entendeu? Então, assim, a gente tem que se relacionar pessoa a pessoa. E a gente perde isso na faculdade. As escolas de saúde precisam fortemente olhar para isso, né? A ciência, né? Já tocou um assunto muito importante, né? A própria empatia, que às vezes... que é uma característica tão simples, né? Se colocar de verdade no lugar do outro é algo que precisa ser desenvolvido. E a gente precisa... Quem vai para essa área do cuidado paliativo, sem dúvida alguma, tem que estar com isso muito aflorado o tempo inteiro. Bom, eu acho que a gente já está começando a entrar na reta final aqui do nosso bate-papo, né? Que está sendo muito interessante. São tantas coisas. Mas, assim, Mirela, a gente não podia deixar de pensar e tocar num ponto talvez mais sensível, que é, você acha que existe realmente alguma diferença, existe um prognóstico diferente do paciente que é conduzido no sistema público e no sistema privado? Veja, às vezes a gente pode achar, né, que no privado vai ter mais acesso às coisas e no público menos, e não é bem verdade, né? Claro que e a história, né, que saúde não se compra, né? Sim. Na verdade, a gente acaba tendo acesso a algumas terapêuticas diferentes no privado, realmente, né? Porque o custo mais elevado. Mas hoje a oferta de cuidado paliativo no Brasil não está desenhada assim, quem está no privado recebe um cuidado paliativo excelente e quem está no SUS não recebe. Essa informação é muito rica. Porque tem muito serviço privado que não oferta cuidado paliativo, né? Não tem a oferta, e tem serviços Sequer é falado sobre isso. Perfeito.
Perfeito. Né? Não entra nem entre as opções. E quando entra, que eu acho que quem está ouvindo a gente vai lembrar, tem a história de um termo para assinar, que é o termo, parece um cardápio que você entrega para o paciente e ele vai marcar ou para a família, muitas vezes é para a família, você está discutindo da vida de outra pessoa e essa discussão é feita com a família. Sim. Se fosse a gente queria que fosse discutido com cada um de nós, e marca lá, eu não vou dialisar, eu não vou mandar para UTI, eu não vou para não sei quem, e você assina e bota a família para assinar. Normalmente é um termo construído pelo jurídico e serve para a defesa do hospital. Não significa que você está oferecendo cuidado paliativo porque foi assinado o termo, entende? Então isso é muito importante. Muito. E a gente sabe que quando a gente vai discutir com o pessoal do jurídico que entende de cuidado paliativo de fato, eles falam, você não precisa ter o termo. O que você precisa é ter um prontuário alinhado com o que você está fazendo. Então, o paciente tem uma doença grave, potencialmente fatal, conversa sobre o prognóstico com o paciente e família. No outro registro disso perfeito. Bem feito, com todo mundo assinado, né, Mirela? Isso. Entende? A equipe muito amarrada no que está conduzindo e você vai dizendo, até que o dia o paciente falece, aí você não reanima, você não faz medidas heróicas, mas você descreveu tudo lá. Agora, diferente de você estar passando visita, por exemplo, na terapia intensiva e paciente estável. Paciente estável, só que é estável gravíssimo, estável morrendo, e você não fala para ninguém. Ou você, na visita, quando você vai acolher essa família, você fala, não, o paciente está bem. Né? Desculpa, bem não, fala assim, paciente estável. Estável você entende como bem. Sim. Concorda que ninguém pensa em estável ruim, mas ele está estável numa gravidade gigantesca, entende? Então, esse trabalho é importante ser dito. Né? O paciente trabalha num trauma, que uma vez eu discuti um caso que era assim, o paciente ele foi, sofreu um atropelamento e foi conduzido, o SAMU foi socorrê-lo, ele estava com Glasgow de 3 na rua, assim, quando ele foi resgatado pelo SAMU. Então ele já estava muito grave, né? Um TCE gravíssimo. Foi para o hospital, foi analisado pela neurocirurgia que achou que ele não deveria ser operado, não tinha status para cirurgia. E ele ficou na sala vermelha de um hospital de trauma. E aí, toda vez que a família vinha, veja, não é um paciente com doença grave, né? Nada, foi um acidente, mas um acidente que deixou ele já numa condição gravíssima. Foi uma coisa de uma hora para outra, foi. Mas colocou ele numa situação muito grave. E aí, toda vez que a família vinha, não se preparou para uma morte que podia acontecer em breve ou para um paciente extremamente sequelado. Sim. Que ia sair desse hospital. O que se dizia essa família ele está apenas aguardando vaga de UTI. Esse paciente está aqui, está muito grave, está aguardando vaga de UTI. Em 3 dias esse paciente faleceu. A família processou o hospital, porque o parente dela morreu porque não tinha vaga de UTI. Entende que não era vaga de UTI? E essa família poderia ter sido acolhida e todo o desdobramento, porque todo nesse processo a pessoa não estava vivendo toda essa questão, entende? Então assim, se a gente fosse mais bem treinado nesses aspectos, seria excelente para a gente, porque você não fica também num plantão. A culpa do acidente não foi do médico que está conduzindo. Foi a fatalidade que aconteceu e foi posta na mão dele. Você aceita isso como fato e vai trabalhar essa família dentro do que é possível, que é preparar para um luto. Preparar. Mas é a comunicação mal feita, né? Perfeito. Nesse caso, assim, a comunicação. E isso vai também, enfim, existem muitas coisas que a gente podia citar aqui, a gente ia passar horas. Uma outra dificuldade que a gente vê também muito na prática é que muitas vezes um paciente está em cuidados paliativos, mas a equipe que o acompanha, a própria equipe não tem essa clareza. Então vem um profissional avaliar uma coisa, se comporta como se, o outro diz que não, ele ainda tem... E a própria desorganização da informação com a equipe, isso gera muita dúvida, né? Isso gera muito conflito na família. Muito. Por isso que a gente tem que estar muito alinhado, né? Assim, quando você vai ofertar e ter cuidado, né? Porque às vezes uma pessoa despreparada na equipe vai acabar trazendo mais transtorno. Né? Falsa esperança, porque não é ruim você se programar dentro do que é possível, às vezes é o que está posto, você se programar ali dentro. Agora você ter uma falsa esperança e fazer um projeto para algo que não é possível, né? Teve situação de paciente que estava paraplégico e todo um tratamento voltado para ele voltar a andar, era na verdade um câncer que tinha tido uma compressão medular, e ela estava, só vou receber alta porque quando eu voltar a andar. Meses internada no hospital, ela não ia voltar a andar, entende? Então assim, todo o trabalho para trazer a verdade para ela reprogramar a vida dela. Sim, ela não precisava morrer no hospital. E ela não precisava passar tantos meses achando que tinha um prognóstico e uma chance de uma função tão importante como a MASH, sem ter, né? Exatamente. Enfim, é muito complicado. Bom, Mirela, e assim, você falou também num assunto aí, em um determinado momento, que a gente não podia deixar de perguntar e de ouvir tua opinião sobre prognóstico, tá?
É difícil prognosticar qualquer coisa, é difícil prognosticar tempo, mas existe algum score, existe algum tipo de sugestão, algum fluxo, alguma coisa que vocês pensem em medir, em avaliar, em monitorar o prognóstico dos pacientes em cuidados paliativos? Tem, Lívia. E é a chave, né, para a gente poder entender ali se tem o que deve ser ofertado em termos de cuidado paliativo, que até alguns estudiosos dizem que não é para a gente perguntar se esse paciente precisa de cuidado paliativo. Se ele tem uma doença grave, você tem que perguntar qual é o tipo de cuidado paliativo que ele precisa. Entende? Que ele precisa. Agora, qual? Então, assim, se ele estiver entrando numa terminalidade, que é a gente pensando pelo menos uns 6 meses de sobrevida para doenças oncológicas, mas para quando a gente pensa em doença neurológica, às vezes a gente pode estar falando de poucos anos, né? 2, 3 anos. E aí esse seria o início da terminalidade. Então, tem algumas formas de você prognosticar esse início da terminalidade. Que ele precisa de cuidado paliativo, ele precisa desde que ele tenha o diagnóstico de uma doença incurável, potencialmente fatal. Então, isso é indicação do cuidado paliativo, precoce, pequenininho, ali junto com a doença, o tratamento modificador da doença. Mas quando você percebe que o paciente está entrando na terminalidade, você tem uma urgência para ofertar, porque a morte está perto. Então, assim, a organização e essa terminalidade normalmente vem com muitos sintomas. A gente pensa, câncer, dor, não, mas tem dor na insuficiência cardíaca, dor no DPLC. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E aí, qual é a escala que a gente usa para pensar nesse final de terminalidade? Tem uma coisa que a gente chama pergunta surpresa, que é você se fazer a pergunta de forma recorrente enquanto profissional de saúde. Eu espero que esse meu paciente vá ter mais do que 6 meses de sobrevida, mais do que 1 ano de sobrevida, porque você acompanha naquele tipo de paciente, você tem mais ou menos em média isso. Mas a gente tende a ser muito otimista. Já tem estudo mostrando que se for só para essa pergunta, os médicos, principalmente se tiver uma boa relação com o paciente, é mais otimista, então quer jogar mais para frente. Exatamente. É extremamente... E aí a gente tem escala, né? Aí a gente tem a PPS, que é a Palliative Performance Scale, que a gente vai ver a funcionalidade. Então, por exemplo, hoje eu podia estar aqui com uma doença grave assim, mas com 100% de funcionalidade. Estou aqui conversando com vocês, trabalhando, está tudo certo. À medida que a doença progride, eu vou perdendo. Então, até 10% que seriam momentos finais. Muito interessante, quando a gente tem um marcador que a gente pode medir. E aí a gente usa... E a gente sai do achismo. Total. E a gente precisa da saúde parar de achar tanta coisa e medir mais, né? Vocês da pesquisa que digam mais ainda, né? Mas assim, 50% no PPS, no paciente oncológico, a gente fala de 6 meses de sobrevida. Entende? Muito bom. Então a gente vai juntando isso com outras coisas que a gente tenha, né? Da história natural da doença, qual é a doença que está por trás disso aqui. E aí tem ferramentas, sim. Muito bom. E aí quando vocês veem o declínio disso, vocês começam a anunciar à família, olha, a gente está entrando em cuidado de fim de vida, ou não, assim, ou ao paciente, ou vocês vão só se posicionando como, mas não faz esse... Tem algumas perguntas para iniciar essa conversa, né? Então, perguntar ao paciente, assim, quais são suas perspectivas para os próximos meses, entende? Você vai sugerindo alguma forma de entrar na conversa, né? A gente não vai chegar com a batata quente e jogar no colo dele, né? Eu já vi também muito caso, assim, que a gente vê que o paciente está no processo ativo da morte, mas ninguém toca nesse assunto. E o paciente, de fato, está morrendo. Mas ninguém... Não, ele vai melhorar. E um olha para outro, assim, na equipe. Gente, a qualquer momento esse paciente vai parar. Como é que se fala uma coisa dessa para a família? A gente precisa anunciar ou de alguma forma, né? Precisa. Quando a gente percebe esse início da terminalidade, a gente já vai anunciando, né, fazendo alguma projeção, mas depois a gente tem os momentos finais, realmente. Então, assim, a fase final de vida, que a gente fala de algumas semanas, e fala do processo ativo de morte. Então, nesse momento, principalmente na fase final e no processo ativo de morte, quem é mais, assim, acolhida é a família, né? Então, ela precisa ser avisada, precisa ser preparada para toda a burocracia. Sim. Então, vai morrer, vai ser, principalmente no processo ativo de morte. Cremação, eu preciso me programar para ter 2 carimbos no atestado de óbito. Eu preciso ter esse programado. A pessoa quer ir para o interior. Eu quero morrer na minha cidade. Era um desejo de papai, tá certo? Então, quem é que vai atestar o óbito de papai lá? Quem é o médico da sua cidade? Entre em contato com a gente vai mandar o relatório. Porque não adianta eu dizer para ele, não, leve seu João, tá tudo certo, leva. Chegar lá, não tem quem ateste. O corpo vai voltar para o SVO, possível verificação de óbito. Tem que ter planejamento disso tudo. Já teve situações de paciente falecer, um paciente indigente, mas isso tem muitos anos, não tinha RG. Nossa. Como é que você enterra alguém sem RG? Você não enterra. Fica no necrotério dias. Entende? Então tem que ter um planejamento. Uma família desnecessário, né? Total. E quanto a esse período também permite a família se despedir, né? Eu acho que esse também encerramento de ciclo, né? Eu acho que você já vivenciou isso muitas vezes, né?
E eu acho que a gente até abordou um pouquinho do lado negativo de não ter isso, mas e o lado positivo, assim, Mirela, da tua experiência? O que que você pode trazer aí desse acolhimento no término de vida? Aí são histórias fantásticas, né, que a gente acaba vivendo, de despedidas lindas, assim, das pessoas virem de longe para ver, ou situações de a pessoa esperar até determinadas pessoas chegarem para falar com eles. Ou outra que foi bem interessante, essa senhora tinha o filho estava detido, né, estava preso. E ela só faleceu quando a gente conseguiu que o pessoal da polícia trouxesse esse rapaz para visitá-la. E aí a conversa foi baseada assim, aquele juiz, eu tô falecendo, mas eu quero que você fique bem, nanana. Então assim, essa senhora, ela tinha essa história de quantos dias, por isso que aí não pode fechar, a gente não sabia quantos dias, mas ela sobreviveu até falar com o filho. Quando o filho foi embora, no final da manhã, ela faleceu no começo da tarde. Então a gente tem histórias bem marcantes, assim, dessa despedida. Tem uma história que um professor lá do hospital conta, Lívia, que ele teve dois irmãos que já faleceram. Um faleceu sem ter a morte anunciada, né? Ele, apesar de ter uma doença muito grave, faleceu em terapia intensiva, entubado e tudo mais, e que ele conta como tendo sido extremamente sofrido. E teve um outro que acompanhou com a gente lá no IMIP, que tinha um tumor avançado. Enfim, ele conta que no último dia ele ainda estava na casa desse irmão, foi visitá-lo, ele levantou-se, brincou, foi para frente do espelho extremamente emagrecido, penteou o cabelo, ele ainda deambulava com apoio. E disse, olha, foi muito bom viver, eu tô bem e tal. E depois ele deitou para dormir, depois do lanchinho, e faleceu, entende? Então, aí ele conta, esse professor, ele conta como essa outra experiência tendo sido muito rica para eles, de poder estar com o irmão até o final. E depois a gente forneceu o atestado, porque tem isso, dentro da programação, eu quero falecer na minha casa, mas eu tenho que garantir o atestado. Claro. E aí o resto foi tudo tranquilo, foi-se embora ser enterrado na Paraíba. É isso. É isso, Mirela. Com esse seu suspiro, então, eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo, que foi muito bacana, apesar do tema ser sensível, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar leveza. Eu agradeço imensamente sua participação conosco nesse podcast. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre cuidado paliativo e estou disponível, caso vocês queiram conversar mais. Muito obrigada. Lígia, obrigada por dividir comigo essa missão da apresentação desse podcast. Foi uma delícia conversar com vocês. Realmente foi uma manhã bem proveitosa. Bom, gente, então nós agradecemos a participação de vocês. Espero que você tenha curtido muito o nosso conteúdo. Acesse nosso site, né? Fica por dentro dos nossos materiais. Tem materiais extremamente interessantes e gratuitos para vocês. E os nossos cursos estão no ar, né? E a gente tem um curso bem interessante de cuidado paliativo, que é ideal para quem tem interesse de aprofundar mais sobre esse tema. Muito obrigada.